Olá, eu irei explicar sobre modulação FM, que é a base teórica do nosso projeto. A gente tem um sinal e esse sinal ele precisa ser transmitido e precisa ser recebido. Só que esse sinal, se você transmitir e ele da forma como ele é, pode acontecer diversas fontes de dissipações. Então, qual que é a melhor maneira de fazer essa transmissão? A gente faz algo chamado de modulação. Modulação consiste em você fazer alterações na amplitude, que é a modulação AM, ou na frequência, que é a modulação FM. Essas modulações, para diferentes amplitudes ou diferentes frequências, consistem em intensidades diferentes no seu sinal original. Então, você tem um sinal aqui que é codificado, digamos assim, e ele é recebido pelo seu receptor, e esse seu receptor, de acordo com essas diferenças aqui, ele vai entender esse sinal e vai conseguir reproduzir o seu sinal original. As vantagens de utilizar a modulação FM é que essas diferenças de frequência elas sofrem menos com dissipações e também você consegue filtrar as faixas de frequência que você precisa receber de acordo com a frequência que você está emitindo. E assim você consegue se livrar dos ruídos. O nosso circuito que a gente utilizou para modulação FM consiste em um microfone de eletreto que vai receber o sinal aqui. Esse circuito ele é alimentado por uma tensão de 6 volts por 4 pilhas em série. Temos aqui uma resistência de pull-up R1, que basicamente ela coloca uma tensão de 6 volts em um ponto do circuito, nas ocasiões em que este não teria uma tensão definida. Essa resistência é uma resistência de 2,7 kΩ. Temos uma capacitância C2 de 10 microfarads, que ela fará o acoplamento do sinal emitido. Essa resistência C1, essa capacitância C1 de 47 nanofarads, que é uma capacitância de filtragem do sinal. Esse conjunto R2 e R3, que é um divisor de tensão que polariza a base de Q1, que é um transistor, que fará a amplificação do sinal, é um transistor NPN de frequência. E esse circuito ele precisa de uma realimentação positiva, que é feita aqui pelo capacitor C3 de 4,7 picofarads. E aqui temos o circuito propriamente dito de oscilante, que é composto por VC1, que é o capacitor variável, que ele fará o controle da frequência de oscilação, e a indutância L1, 300 nanohenry, que fará a geração aqui das ondas eletromagnéticas que serão aqui transmitidas pela antena. E temos aqui também a capacitância de 100 nanofarads, que é uma capacitância de desacoplamento que vai tornar a tensão contínua mais estável. E aí, eu tô aqui para mostrar um pouco da nossa montagem física do circuito. Ele foi soldado numa placa de fenolite e foi soldado de forma mais compacta possível para tentar diminuir os ruídos do sinal emitido. Aqui a gente pode observar a tensão constante 6 volts, obtida a partir de uma associação em série de 4 pilhas de 1,5 V. Nesses 2 jumpers está saindo o microfone de eletreto para a entrada do sinal de áudio. E desse jumper está saindo a nossa antena telescópica. Agora eu vou mostrar o nosso circuito um pouco mais de perto. Aqui se encontra o resistor R1, aqui atrás está o R2, aqui está o resistor R3 e aqui o R4. Aqui temos o capacitor C1 poliéster, capacitor C2 eletrolítico, capacitor cerâmico C3 e o capacitor de desacoplamento C4 foi colocado no meio do fio do fornecimento de tensão contínua, de forma a diminuir o número de soldas na placa de fenolite. Aqui nós temos o capacitor variável, o trimmer, e aqui o indutor que foi manufaturado. E o transistor BF494. Por final foi soldado um jacarezinho no meio do fio terra para que a gente possa ligar e desligar o fornecimento de tensão constante. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa montagem experimental, procedimento, né? A gente colocou o microfone de eletreto na saída de áudio do notebook, onde a gente colocava a música a ser transmitida para o receptor FM. A antena telescópica foi posicionada aqui. E como receptor de rádio foi usado o celular Samsung, certo? Onde a sua antena é o próprio fone de ouvido, e a gente precisou ficar posicionando a antena para tentar sintonizar e obter o melhor sinal de áudio possível.
Agora eu vou falar sobre algumas conclusões que nós chegamos a partir desse experimento. Primeiro eu vou falar sobre o indutor. Inicialmente nós estávamos utilizando o indutor manufaturado com fio 18AWG, fio de cobre, que foi enrolado em volta desse lápis HB número 2, e inicialmente ele foi feito com 6 voltas. Ao tentar sintonizar a música, eu percebi que acontecia alguma interferência no sinal por volta de 85.0 MHz, porém essa era a menor frequência que o meu celular admitia no rádio. Então eu construí outro indutor com um número menor de voltas, com 5 voltas, e aí nós conseguimos sintonizar a música na frequência de 92.4 MHz. Em segundo, vou falar um pouco sobre a antena. Inicialmente a gente estava usando uma antena feita de um fio de cobre 22AWG, desse tamanho aqui, e não obtivemos sinais muito bons. Depois mudamos para a antena telescópica, que se encontra ali do lado do notebook, porém inicialmente totalmente retraída, dessa altura aqui mais ou menos. A gente conseguia sintonizar alguns sinais bons, porém era muito difícil, era muito instável o sinal. Qualquer mexida no fone de ouvido do celular já perdia a nitidez no sinal. E por final, utilizamos a antena telescópica totalmente estendida, onde conseguimos conectar melhor o sinal em mais regiões do espaço. Em terceiro, eu vou falar sobre a nossa entrada de áudio. Primeiro a gente estava usando esse plug P2 mono como entrada de áudio. A gente colocava uma ponta desse fio P2 estéreo nele e a outra ponta direto no computador. Só que não obtivemos nenhum resultado. Então optamos por trocar por um microfone de eletreto, em que apostamos obter resultados factíveis e conseguimos. Após obter resultados, conseguir ouvir a música com o microfone de eletreto, tentamos testar novamente o plug P2 mono e o estéreo também, porém não obtivemos nenhum resultado com os dois, apenas com o microfone de eletreto. Por fim, nós vamos colocar 2 áudios obtidos pela sintonização do nosso emissor FM, que são 2 trechos de músicas, e que foram realizados 2 pausas consecutivas em cada música para averiguar que o sinal era nosso.